Boa noite. Acabamos de celebrar a Santa Missa de hoje, o quarto domingo do tempo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, momento em que o Cristo mesmo nos ensina que ele é o bom pastor e que dá a vida pelas ovelhas. Mas além de falar do Bom Pastor, a liturgia da Igreja nos apresenta hoje a leitura dos Atos dos Apóstolos. Uma leitura profunda, muito forte, algo que nos diz muito ao coração, à alma, a maneira de viver e de encarar o mundo e as pessoas. Hoje, os Atos dos Apóstolos estão dando continuidade a uma leitura anterior que falava de um milagre realizado por Pedro e João quando chegaram ao templo num dia e naquela porta chamada Formosa, a porta formosa do templo, encontraram ali um homem coxo de nascença, né, aleijado ou paralítico, e esse homem pedia esmola há muitos anos naquela porta. Ele cabisbaixo, né, sempre cabisbaixo, e com a mão erguida para o alto, assim, pedindo esmola, mas cabisbaixo. E muitas pessoas passavam por aquela porta diariamente e, quem sabe, jogavam até algumas moedas para ele. Mas naquele dia passou duas pessoas especiais, Pedro e João. E aquele homem, da mesma forma como pedia costumeiramente para todo mundo, também pediu esmola para os dois, né, cabisbaixo. Mas a primeira coisa que Pedro diz àquele homem é: olhe para mim. E então, aquele homem que passara tantos anos com a cabeça baixa, tendo um raio de visão muito limitado, portanto, da vida, dele mesmo, de tudo aquilo que ele pensava ser o mundo, agora ele olha para o alto para ver, para olhar para Pedro, porque Pedro pediu. E ali já começa uma cura, né? Já começa a cura interior. O fato dele olhar para o alto, né? De ter uma visão mais ampla, dele poder olhar num raio mais distante e, acima de tudo, olhar para o alto, ter uma esperança de uma graça que vem de Deus. E aí, quando ele faz o pedido, né, a Pedro, de esmola, Pedro diz assim: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que será que Pedro tinha para dar então ao mendigo, né? Aquela pessoa que pedia, né? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O quê? Nós vemos naqueles versículos seguintes: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E naquele momento, então, a cura que já tinha começado no coração, ao ele olhar para o alto, agora também ocorre a cura física. E aquele homem é tomado de uma alegria tão grande que ele entra no templo cantando, louvando a Deus, pulando, e as pessoas admiradas se perguntam: mas esse não era o homem paralítico? Nós sabemos que ele nasceu assim, e a notícia vai se espalhando, e isso vai incomodando as autoridades religiosas. Por quê? Porque está nascendo um grupo que é forte, que apesar de ter sido proibido de ensinar em nome de Jesus, ou de fazer qualquer coisa em nome de Jesus, eles continuam falando, continuam ensinando e formando comunidade, ameaçando talvez assim a hegemonia da religião judaica dentro ali da Palestina. E isso incomoda os escribas, os mestres da lei, incomoda os sacerdotes. E então, o trecho de hoje que a igreja nos apresenta, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 8 a 12, já mostra o momento em que Pedro está sendo julgado pelo Sinédrio. Então, diante dele estão ali as autoridades religiosas, autoridades do povo. E Pedro se dirige a eles dizendo assim: naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Essas palavras são tão fortes, essas palavras são tão ricas. Né? Olha o que Pedro está dizendo. Nós estamos sendo julgados, questionados, nós estamos sendo interrogados pelo bem que fizemos e pelo modo como aquele homem foi curado. Veja, né?
Era para todo mundo estar falando, não, ele fez o bem, isso é bom para todos. Ora, mas os fariseus, os mestres da lei, aqueles que compunham o sinédrio, não entendiam dessa maneira. Eles entendiam que, na verdade, eles estavam criando um grupo subversivo que estava querendo implantar uma nova religião ou mudar tudo aquilo que já estava estabelecido. E para aqueles que estão no poder, tem que manter aquilo que já está. Mas para aqueles que padecem, que sofrem, que buscam algo novo, então vão aderir a Pedro, a João e a todos aqueles que estão anunciando uma notícia boa, a boa nova. E aí, então, Pedro fala que está sendo questionado, está sendo interrogado, julgado por ter feito o bem. Isso nos faz lembrar algumas coisas, né? O que é o bem, né? Por que o bem? O bem não é bom? É bom, sim. Todo mundo quer o bem. Todo mundo quer viver o bem. Todo mundo até quer fazer o bem. E a gente lembra até de Paulo, né? Quando Paulo dizia assim, olha, eu não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Paulo tinha essa consciência de que nem sempre ele acertava, mas as pessoas no fundo querem fazer o bem. Ele disse, eu quero fazer o bem, acabo até fazendo o errado, fazendo o mal, mas eu quero fazer o bem. Então, se todo mundo quer fazer o bem, se todo mundo sabe que o bem é algo bom para todos, por que o bem não triunfa? Por que o bem não se realiza? Por que o bem não acontece? Por que o bem não prevalece na sua vida, na minha vida e na vida de todo mundo? E aí, aqui refletindo sobre esse texto, olhando para esta palavra, meditando sobre essa palavra, me veio 3 motivos pelos quais as pessoas acabam não fazendo o bem, não vivendo o bem e não aproveitando o bem. E a primeira coisa que me vem à cabeça é o egoísmo. As pessoas são egoístas. Elas pensam no bem delas, no bem que elas podem conseguir realizar para elas mesmas. Mesmo que para isso elas precisem passar por cima dos outros. E aí eu lembro de uma novela que está passando atualmente, no qual uma mulher diz assim, eu quero tomar o marido dela, eu quero a vida dela. Chegou até a dizer essa frase, né? Eu quero aquela vida dela para mim, quero o marido dela. Ora, uma pessoa dessa, ela está pensando no bem dela, mesmo que a outra vá sofrer, que a outra vai padecer, que vai estar numa pior, que vai ser o mal para o outro. Ela não se preocupa, ela está preocupada com o bem dela. Mas isso não acontece só nas novelas, não. Isso acontece na vida real. Pessoas que no trabalho, muitas vezes, querem se dar bem, né? Por isso difamam o outro, puxam o tapete, causam intrigas, querem porque querem o bem para si, mesmo que a outra sofra. E aí está o erro, aí está o equívoco, porque as pessoas só são felizes e só podem ser felizes quando o bem não é só para ela, quando o bem é o bem para todos. O jogo da vida não deveria ser o jogo do ganha-perde, como é num campeonato de futebol, campeonato esportivo em geral, que é apenas um esporte. Mas na vida, nós temos que jogar o jogo do ganha-ganha, não do ganha-perde. Para eu ganhar, necessariamente alguém não tem que perder. Todos podemos ganhar. E como fazer isso? Como fazer isso? Simplesmente vencendo o egoísmo, pensando no outro, tendo o sentimento de alteridade ou a capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar um pouco mais no outro e de praticar aquilo que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E assim, e também pela lógica. Por quê? Veja bem, São Paulo, no capítulo 12 da Carta aos Coríntios, nos diz que a igreja é um corpo e que todos os membros são necessários, porque a boca não faz o que faz o ouvido não faz o que faz os olhos, coisas desta maneira Paulo queria ensinar. Mas não só a igreja é um corpo, a humanidade inteira é um corpo. Tanto que o teu corpo, quando tem uma unha encravada no pé, o teu corpo inteiro padece. E assim é o mal. Quando alguém pratica o mal, ela não está praticando o mal só para o outro, ela também está praticando para si mesma. É por isso que na terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação, porque a pessoa faz o mal e acha que espera o bem, ela espera o bem,
mas não vai acontecer o bem, porque ela está praticando o mal, de alguma forma vai voltar para ela, como dizia o próprio Newton, né, com a mesma força e intensidade. Como o padre sempre diz, né, não dá para jogar uma bola na parede e esperar que ela grude na parede. Não, ela volta com a mesma força e intensidade com a qual ela foi lançada. E também não dá para plantar arroz ali no chão e dizer assim, eu quero que nasça, planto arroz e quero que nasça feijão. Nasça feijão, nasça feijão. Pode mentalizar, pode rezar. Não vai nascer, porque você plantou arroz. É como se diz por aí, não plante o vento para não colher tempestade. Então nós temos que aprender que toda a humanidade está interligada. Hoje é a física quântica que diz isso, né? O padre dizia agora mesmo na igreja, para todos aqueles que lá estavam conosco, que a física quântica pode nos afirmar hoje que o bater de asas de uma borboleta no Himalaia pode provocar um furacão em Los Angeles. Olha, parecem dois eventos tão distantes, sem nenhuma conexão, mas para a física quântica tudo tem a ver com tudo, tudo está ligado, tudo está interligado. E essa realidade, Paulo já falava há 2000 anos, a Bíblia já nos relatava. Então, se nós fazemos o bem para o outro, né, o bem também retorna para nós. Então, o primeiro ponto que faz com que o bem não triunfe é o egoísmo. O segundo ponto que me vem à cabeça é a ganância pelo poder. E quando se fala em ganância pelo poder, não é só o poder constituído, o poder político, esse também, porque tem muita gente querendo galgar cargos políticos para o seu próprio bem, né? Atingir cargos no poder executivo, legislativo e até no judiciário, muitas vezes para usufruir do seu próprio bem, para que a sua opinião prevaleça, suas vontades prevaleçam. Mas, olhando um pouco mais para dentro da nossa vida, a gente observa que também dentro de casa, muito perto de nós, né? Às vezes é o marido que quer que a vontade dele prevaleça, hoje, muito mais ainda, né? Costuma-se dizer que a mulher manda na casa, então esta vontade de poder também tomou conta das mulheres, né? Elas também querem que as suas vontades prevaleçam, ela quer dar ordem, quer mandar. E o que acontece? Todas as vezes que uma pessoa deseja ter o poder sobre o outro, mandar e desmandar, que as suas vontades sempre prevaleçam, o bem ali não pode acontecer. Porque há conflitos, porque há brigas, desentendimentos, e aí a pessoa acaba sofrendo. E também o bem ali não acaba não prevalecendo. Outro ponto que faz com que o bem também não prevaleça, mesmo que a pessoa queira fazer o bem, ache que o bem é importante, mas é aquilo que nós chamamos de incompreensão. Nós vivemos na época da incompreensão. Apesar de tantos meios de comunicação, apesar de haver tantas pessoas conversando, dialogando, o que a gente percebe é que muitas vezes elas não se entendem, não se compreendem. Uma fala ABC, a outra entende FGJH. Porque compreende completamente distorcido. Parece que não compreendeu a entonação da voz, não compreendeu as palavras, as expressões que o outro utilizou e acaba julgando, condenando o jeito do outro agir, do outro de pensar, né? Há uma grande incompreensão. As pessoas não se entendem, as pessoas não querem aceitar as outras como elas são, como Deus as criou, e simplesmente julgam, condenam, apontam o dedo. E aí então o bem não consegue prevalecer. Bom, como dizia Paulo, eu quero fazer o bem, acabo fazendo o mal. Este mal acontece por causa dessas três coisas. De um lado, o egoísmo. Depois, a sede pelo poder e pela sua opinião prevalecer suas vontades. E o terceiro, a incompreensão. As pessoas não têm mais paciência para conversarem, dialogarem, para se compreenderem, mas só se atacam, se criticam, se apontam o dedo. Aí depois, Pedro, após dizer esta frase, né? Olha, estamos sendo interrogados por termos feito o bem. E daí essa palavra bem, nos fez refletir todas essas coisas que o padre acabou de dizer. Mas ele diz assim, ainda, né, na continuação: ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Primeira coisa que nos chama a atenção. Veja, olha,
Foi em nome de Jesus de Nazaré que vocês crucificaram. Portanto, ele está dizendo assim: olha, vocês fizeram o mal, praticaram o mal, vocês crucificaram um inocente, mas foi em nome dele que nós curamos. E tem mais: o mal não prevalece. Por quê? Porque Deus o ressuscitou dos mortos. Então, nós somos chamados a acreditar em Deus, a acreditar na intervenção divina na nossa história. Isso nos faz lembrar aquilo que os judeus pensavam de Deus, né? Se nós perguntarmos hoje se você perguntasse para alguém, por exemplo, hoje, quem é Deus? O que será que a pessoa responderia? Pergunte para alguém. Pergunte para uma pessoa perto de você assim: quem é Deus? O que você pensa de Deus? Vamos ver qual é a resposta. O povo judeu, se você perguntar para um judeu quem é Deus, ele vai dizer assim: Deus é aquele que nos libertou da escravidão da terra do Egito e nos conduziu para a liberdade da terra prometida. Portanto, para o judeu, Deus é um libertador e é um Deus que caminha com eles na história. Por Deus para eles, portanto, Deus também é imanente, além de transcendente, né? Se a gente pergunta para alguma pessoa, as pessoas vão dizer diversas coisas quem é Deus. Mas há no Novo Testamento uma definição para os cristãos muito clara de quem é Deus, né? Se você perguntar quem é Deus, nós devemos responder aquilo que São João diz na sua primeira carta. A comunidade dele também perguntou quem era Deus. E ele na carta dele escreveu: Deus é amor. Isso mesmo, Deus é amor. E é este amor encarnado que estava crucificado, que foi crucificado, mas que Deus ressuscitou e que trouxe de volta a vida. E aí Pedro continua dizendo hoje para aquele sinédrio, aquele tribunal que o estava julgando por ter feito bem. Ele diz assim: olha, Jesus é a pedra angular que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Claro, a pedra angular é o amor encarnado. Somente ele pode nos levar a fazer o bem, porque quem ama quer o bem da pessoa amada. Quem ama não trai, quem ama não adultera, quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não difama, quem ama não calunia, quem ama acaba por cumprir todos os mandamentos, porque quem ama honra pai e mãe, coloca Deus em primeiro lugar, não cobiça as coisas alheias, não rouba, não mata, não furta, enfim, não comete aqueles pecados contrários aos 10 mandamentos. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas e colocar o amor como a base de todos os relacionamentos é o grande segredo do ensinamento de Jesus. Por isso que depois ele continua dizendo, ele diz uma frase muito importante, dizendo assim: olha, Jesus é a pedra angular, mas vocês, construtores, rejeitaram. Quem rejeita o amor não edifica o edifício da felicidade. Quem rejeita o amor não consegue praticar o bem, não consegue fazer o bem ao outro, não consegue fazer com que a outra pessoa seja feliz. Veja bem, imagine duas pessoas que se casam. Aí a pessoa casa dizendo assim: eu quero casar para eu ser feliz. Bom, então o outro vai ser obrigado a te fazer feliz. De modo que essa cobrança, né, ela não vai funcionar. Por quê? Porque ao você querer que a outra pessoa te faça feliz, você vai ficar cobrando, né? Ao contrário, você tem que dizer assim: eu vou casar para eu fazer a outra pessoa feliz. Aí sim, você casa para fazer ela feliz e ela casa para te fazer feliz. E os dois, pensando um na felicidade do outro, produzem o bem um para o outro. E se isso serve para um casal, também serve para todos os relacionamentos. Nós devemos querer o bem uns aos outros. E aí o bem triunfa, o bem prevalece. Esse trechinho dos Atos dos Apóstolos, no finalzinho, ele diz assim: olha, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos.
a não ser o nome de Jesus. Não há outro Salvador. Não é Buda, não é Maomé, não é Bafomé, não são os orixás. É o nome de Jesus. É somente Ele. Nem mesmo os santos, nem mesmo Maria Santíssima, que nós amamos tanto, e como Jesus ama, nem mesmo São José ou qualquer um dos outros santos, nenhum deles pode nos salvar. Somente o nome de Jesus, porque debaixo do céu não foi nos dado nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. E o nome de Jesus hoje, esse Jesus, é que nos diz hoje no Evangelho: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha que frase maravilhosa, né? Quando eu ouço Jesus, quando eu leio esse trecho do Evangelho, Jesus dizendo assim, eu sou o bom pastor, né? Nós lembramos daquele momento em que uma pessoa pergunta para Jesus assim, dizendo, bom mestre, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus responde com uma outra pergunta dizendo assim, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Mas agora, nesse trecho, que é proclamado hoje no quarto domingo da Páscoa, Jesus diz, eu sou o bom pastor. É o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Você pode ler em casa, conferir. Né? Jesus diz, eu sou o bom pastor. Né? Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Olha que coisa mais interessante, né? A primeira parte nós temos certeza de que o Senhor Jesus conhece a cada um de nós. Conhece nosso coração, nossa alma, nosso pensamento, nossa vontade. E a segunda parte, as minhas ovelhas me conhecem. Que bom, né? Que bom. Mas, infelizmente, será que todo mundo conhece Jesus? Será que todo mundo sabe quem ele é de fato? E a gente fala assim, olha, o padre fala demais, né? Na missa. Várias pessoas dizem assim que os padres falam demais. Fala nada, fala pouco ainda. Nós temos que falar ainda mais. Foi para isso que nós somos enviados, para pregar, anunciar oportuna e inoportunamente a palavra da salvação, a palavra que dá vida. Jesus quer ser conhecido pelas suas ovelhas. Jesus, ele vive numa sociedade rural e, portanto, ele utiliza desses termos, né? Pastor, ovelhas. E nós sabemos que naquele período histórico, né, havia muitos pastores que cuidavam de diversos rebanhos. Muitas vezes, vários pastores soltavam seus rebanhos nos mesmos pastos. E as ovelhas todas se misturavam, mas quando caía a tarde e estava chegando a noitinha, o que o pastor fazia? Ele gritava, ele chamava as suas ovelhas, e as ovelhas deles escutavam a voz, e entendiam e sabiam quem era o seu pastor. E o pastor conseguia conduzir aquelas ovelhas para o redil, para o seu redil. Então, assim Jesus está dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me entendem, elas sabem quem eu sou, elas me seguem, para fazer a comparação com aquela realidade que ele estava vivendo, acaba construindo esta forma de dizer parabólica de parábolas, né, para poder mostrar que as ovelhas, quem é dele, o conhecem. Mas, veja bem, conhecer Jesus deve ser tudo na nossa vida, só que não é algo definitivo. Não é dizer assim, eu conheço Jesus e acabou. Não, o conhecer Jesus é um processo. Nós conhecemos Jesus cada dia mais, cada dia um pouquinho mais. E nós, então, podemos dizer assim, nós conhecemos totalmente Jesus hoje? Não. Talvez você não conheça profundamente tudo aquilo que Jesus falou, tudo que ele ensinou, e ainda que você conheça todos os evangelhos de cor e salteado e saiba citar versículos e mais versículos, o conhecer Jesus, ele se dá na vida, no dia a dia. Sabe, quando a gente depara com situações em que muitas vezes nós queremos ter uma reação de agressividade, de injustiça, e aí nós lembramos, nós pensamos como Jesus agiria nessa situação, e aí nós começamos a procurar agir como ele agiu, com justiça, com amor, com verdade, com caridade, com misericórdia, com compaixão. Aí sim nós vamos conhecendo Jesus. As minhas ovelhas me conhecem, eu conheço as minhas
ovelhas, né? E então hoje, né, já alonguei bastante nesta reflexão, ainda tem muita coisa a falar deste evangelho tão rico de hoje, mas eu acredito que você possa levar essa reflexão para a sua alma, para o seu coração, pensar no bem, né? Como disse hoje os Atos dos Apóstolos, né? Pedro sendo julgado por fazer o bem, mas ninguém perde nada por fazer o bem, você só ganha. Então, para que o bem prevaleça, vamos evitar aquelas 3 coisas, né? Evitar o egoísmo, evitar a ganância pelo poder, de querer que a nossa vontade, as nossas opiniões prevaleçam sempre dentro da nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos. E o terceiro, evitar a incompreensão, saber nos colocar no lugar do outro, saber dialogar, compreender, acolher o que o outro quer explicar sobre o que ele pensa, o que ele faz, como ele age, o que ele sente e como ele observa o mundo. E assim, nós vivendo este bem, fazendo este bem e tendo Jesus como nosso bom pastor, nós vamos viver bem nesta vida, nós vamos conseguir construir uma vida, um mundo muito melhor, um mundo muito mais alegre, um mundo de mais verdade, de mais justiça, de mais caridade, de mais paz. E por fim, um dia encontrar a vida eterna, um dia alcançar aquilo que nós esperamos, a salvação do homem. Todo e de todos os homens. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nos faça compreender, que nos faça amar a escuta da palavra. Nunca pense assim, tá falando demais, não. Falando de menos. Tenha sede de Deus, como diz aquela música, né? Tenho sede de Deus, tenha sede de Deus, tenha sede do Evangelho, tenha sede de ouvir a palavra, tenha sede de Jesus, para que você tenha sede de salvação, de alegria, de felicidade, de bem e da vida eterna. Por intercessão da Virgem do Rosário e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.